Olá! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para desvendar um dos maiores mistérios da arquitetura, as lendárias 7 maravilhas do mundo antigo. Eram obras de engenharia que para a época pareciam, simplesmente impossíveis. E já vamos começar com o fato mais chocante. Pensa só, de uma lista de 7 construções monumentais que eram o orgulho da humanidade, apenas uma sobreviveu. Uma só. Isso por si só já é de cair o queixo e nos leva direto à pergunta principal da nossa exploração de hoje. Exatamente. O que raios aconteceu com as outras 6? A partir de agora, a gente vai se transformar numa espécie de detetive da história, investigando o destino de cada uma dessas lendas perdidas para entender por que elas desapareceram do mapa. Mas antes de tudo, de onde saiu essa lista? Não foi um comitê, nada oficial. Na verdade, ela era tipo um guia de viagem da antiguidade, sabe? Foi compilada por historiadores e viajantes gregos que queriam registrar os lugares mais espetaculares que eles conheciam. Essa lista, que a gente geralmente acredita ao poeta Antípatro de Sidon, era uma celebração do que o ser humano era capaz de construir. Eram verdadeiras obras-primas espalhadas pelo mundo que os gregos conheciam, do Egito à Babilônia, mostrando o auge da engenhosidade e da arte daquela época. E agora, vamos conhecer a nossa única testemunha ocular. A única estrutura que viu impérios nascerem, caírem e que continua de pé para contar a história. A Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. O mais irônico é que ela é a mais antiga de todas, e ainda assim, a única que sobreviveu. Mas por quê? Bom, a geometria dela é quase perfeita. A construção é absurdamente maciça e a localização, no meio do deserto, acabou protegendo ela de terremotos e guerras que derrubaram as outras. A resistência dela é, um testamento impressionante à engenharia egípcia. Ok, e agora, a parte mais misteriosa. Vamos embarcar num tour fascinante pelas 6 maravilhas que viraram lenda. Começando por uma que, veja só, talvez nem tenha existido de verdade. Imagina a cena, terraços cheios de plantas, árvores e flores caindo em cascata. E tudo isso no meio da Babilônia, uma região superárida, onde hoje é o Iraque. A lenda diz que o rei Nabucodonosor II construiu essa maravilha para a esposa dele, que sentia saudade das montanhas verdes da terra natal. E aqui que o mistério fica ainda maior. Apesar das descrições serem super detalhadas em alguns textos antigos, não existe nenhuma prova arqueológica concreta de que os jardins suspensos realmente existiram. Até hoje, os historiadores debatem se foi uma construção real ou, quem sabe, uma invenção poética muito bonita. Saindo da incerteza, a gente mergulha agora na mais pura opulência. A próxima maravilha era mas tão grandiosa que as pessoas viajavam de todo o mundo grego só para poder olhar para ela. O brilho era lendário. Era a estátua de Zeus em Olímpia. Pensa numa estátua de 12 metros de altura, o que dá mais ou menos um prédio de 4 andares. E ela era feita de ouro e marfim, pelo famoso escultor Fídias. Ela representava o rei dos deuses sentado no trono e ficava no coração dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Era um centro cultural e religioso. Agora, nossa viagem nos leva para a atual Turquia, que abrigava não uma, mas 2 maravilhas. Primeiro, o Templo de Ártemis, uma estrutura gigantesca com mais de 100 colunas colossais. Ele foi reconstruído várias vezes depois de incêndios, o que mostra a resiliência e a devoção do povo de Éfeso. E ali perto também ficava um mausoléu de Halicarnasso, um túmulo mas tão imponente para o governante Mausolo que o nome dele acabou virando uma palavra que a gente usa até hoje. E esse é um legado que dura, hein? Toda vez que alguém fala a palavra mausoléu, é uma referência direta a essa maravilha que se perdeu. A estrutura pode ter ido embora, mas a influência dela na nossa linguagem ficou para sempre. Seguindo para a ilha grega de Rhodes, encontramos o Colosso. Era uma estátua de bronze gigantesca do deus Sol Hélio, com uns 30 metros de altura. Para a gente ter uma ideia, isso é quase a altura da Estátua da Liberdade, sem contar o pedestal. Era um símbolo de poder, de liberdade, para comemorar que a cidade tinha vencido um cerco inimigo. E por último, mas não menos importante, a gente volta para o Egito. O Farol de Alexandria, com seus impressionantes 100 metros de altura. Isso aqui não era só uma maravilha arquitetônica não, era um farol de conhecimento, de comércio que guiava os navios para a cidade que tinha a maior biblioteca do mundo antigo. Era um símbolo do poder e da ciência da dinastia Ptolomaica. Depois de conhecer todas essas construções incríveis, a gente chega no clímax da nossa investigação. Afinal, qual foi o veredito? O que realmente aconteceu com essas 6 obras-primas da humanidade? Pois é, este resumo mostra a dura realidade.
Tirando a incerteza sobre os jardins da Babilônia, todas as outras maravilhas foram completamente destruídas. O Colosso de Rhodes, por exemplo, teve uma vida bem curta. Um terremoto derrubou ele poucas décadas depois de ter sido construído. Triste, né? Então, no fim das contas, os principais culpados foram as forças da natureza e as próprias ações humanas. Terremotos abalaram as fundações, incêndios consumiram a glória delas e as guerras selaram o destino de muitas. Foi uma combinação simplesmente fatal de natureza e conflito. Mas mesmo tendo virado ruínas ou só lendas, a memória dessas maravilhas continua viva. Por quê? Porque a gente ainda fica fascinado por estruturas que a maioria de nós nunca vai ver. Eu acho que a resposta está toda nessa ideia. As maravilhas representam uma ambição que é atemporal, uma ambição humana de criar algo que seja maior que a gente, sabe, algo que deixe uma marca no mundo. Elas são símbolos dessa nossa busca pela imortalidade através da criação. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se um viajante como Antípatro de Sidon estivesse fazendo essa lista hoje em dia, quais obras de engenharia e arquitetura ele escolheria? O que a gente considera hoje como o auge da criatividade humana? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.